CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, porém leremos o Evangelho antes. Capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 13 e 14, coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus. Se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Permita que o nosso patrono Eurípides Barçanufo possa nos inspirar de onde ele estiver, bem como os guias protetores da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, sempre com Leon Denis e Allan Kardec ao nosso lado. Que assim seja. Então vamos lá. Vocês desculpem aí os 5 minutos. Paramos aqui na pergunta 257. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. A live, por mais informal que a gente tente fazer, sempre impõe, né, uma certa barreira, uma certa dificuldade. Mas quanto mais vocês participarem, melhor. Melhor para quem escuta em casa e melhor para vocês, que não fica maçante. E esse item 257 é um resumão de tudo que a gente viu aqui da sensação dos espíritos. É um resumão. Então eu vou lendo por parágrafo e a gente vai explicando. Mas aí qualquer dúvida, vocês param e perguntem. Então vamos lá. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. O que é sensação? A palavra sensação vem de quê? Sentido, né? Os sentidos. Nós temos os sentidos. Nós. Quais são os sentidos que nós temos? O Selma. Me diz quais são. São vários. São 5. Eu só quero 5. Audição, visão, paladar, olfato e o tato, né? E 5 sentidos. Agora, quais são os sentidos da alma? Como é que isso se dá na alma, no espírito? Porque ela não tem mais corpo. O corpo morreu. O espírito permanece vivo. Como é que ela percebe? Nós já vimos isso aqui ao longo dessas semanas estudando esse capítulo. E agora vem um resumão. Vamos lá. O corpo é um instrumento da dor. É uma frase. Eu vou ler bem devagar, porque senão vocês não vão entender. O corpo é um instrumento da dor. Então tem que entender a palavra instrumento. O que é um instrumento? O que é instrumento, Tiago? A gente fala as palavras e não sabe definir, né? Instrumento acaba sendo intermediário de alguma coisa para com o que. O violão é um instrumento que o músico se utiliza para fazer o som.
né? Fazer a música. Então, o instrumento é um instrumento na mão de alguém. O instrumento é instrumento. Deixa eu pegar uma definição de instrumento aqui. Vamos lá. Olha só. O que significa a palavra instrumento? Está aqui. Ele botou música, viu? Objeto ou aparelho destinado a produzir sons musicais. Objeto simples ou constituído por várias peças. Serve para executar um trabalho, fazer uma mediação, observação. Aqui, mediação, fica melhor aqui, né? O instrumento é uma mediação. Então, o corpo é um instrumento da dor, é a mediação da dor. Então, vamos devagar. O corpo é a mediação da dor, ou instrumento da dor, como está aqui. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. Quer dizer, botei o dedo no fogo, queimou, doeu. Aí ele está dizendo que essa dor, o instrumento é o corpo, mas ele não é a causa primeira. Na verdade, não é o corpo que vai sentir a dor, mas é a causa imediata, que você vai, ai, queimei meu dedo, não é? É a causa imediata. Vamos lá. A alma tem a percepção dessa dor. Olha aí. Quem, na verdade, percebe a dor é a alma. É a alma. O corpo é o instrumento. Se eu pegar aqui uma varinha, minha mão não alcança ali, eu quero trazer o lápis. Eu usei aqui a bengala, meu nome desse negócio aqui, o marcador, para trazer o lápis, que meu braço não ia lá. Isso aqui foi um instrumento. Foi a causa imediata para trazer. Mas na verdade quem trouxe fui eu, que pensei que eu queria trazer, minha mão não ia até lá, eu raciocinei, poxa, eu vou usar isso aqui como instrumento. Então ele foi a causa imediata para trazer o lápis, mas a causa da inteligência, a percepção foi minha, senão eu ia ficar lá o tempo todo. Isso aqui não tem vida, tá? Então vamos lá. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. Então, quem tem a percepção da dor é a alma. E essa percepção é o efeito. Por que é o efeito? Qual é o contrário do efeito? A causa. Não é a alma a causa da dor. A causa foi eu botar o dedo lá no fogo. Mas quem percebe é ela percebe o quê? O efeito da queimadura. Vamos lá. A alma acaba sendo a vítima da própria causa. No caso. Ela não é vítima, ela sente. Vamos lá, vamos continuar. Por que isso é importante você saber? Para você entender como que os espíritos percebem. É só esse início aqui que é meio truncado. Depois vocês vão entender. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Olha só, ela não foi, a dor não está na alma, porque a causa não está na alma, é o efeito. A lembrança que ela guarda é que pode ser penosa, a lembrança. Então, lá na frente ele vai falar na palavra reminiscência. Reminiscência é lembrança. Então, vamos lá. O espírito, ele não chegou ali ainda, chega sofrendo de dor, porque ele tomou um tiro na cabeça. Minha cabeça está doendo, minha cabeça está sangrando, está doendo. Se tiver um médium vidente, ele vai ver o sangue escorrendo e vai ver o espírito gritando de dor. Ora,
Mas o corpo não está ali, ele não está mais com o corpo físico. Como é que ele está com dor na cabeça? Se ele a alma não foi a causa de levar o tiro, não foi a alma que levou o tiro. É a lembrança do tiro que levou, da dor que sentiu, ela continua sentindo dor. Isso acontece com os espíritos mais ligados à matéria. Por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo, Jesus. Será que Jesus ficou lá gemendo de dor quando desencarnou? Não. Se desvencilhou logo do corpo, já vivia os dois mundos, isso aqui não é meu, essa dor não me pertence, foi embora. Agora a gente vê com determinados suicidas, como ele vai dizer ali, na frente, eu já estou falando antes, para a gente ler, passar batido ali na leitura. Eu sinto os vermes me roerem. Olha aqui, ainda faz aqui, ó. Tá roendo, tá comendo. Imagine você sendo comido vivo. Mas ele não está sendo comido, mas ele está vendo o verme roer o corpo perispiritual dele ali. Ele está vendo o corpo podre e os vermes roendo. Ele ulula de dor. Mas a dor não está ali, é uma lembrança da dor. Isso acontece com os sensuais, com os suicidas, a lembrança, porque o espírito não se separa do corpo imediatamente, e nesses casos leva muito tempo. Por que esses lugares umbralinos são fétidos? São lamacentos, como é o Vale dos Suicidas, como é essa região, vou dizer, pesada do umbral, porque o umbral ele tem gradações. O André Luiz ficou no umbral, mas quando você lê aqui, estuda aqui o Obreiros da Vida Eterna, que nós estamos estudando aqui, e que o espírito, vai um grupo de espíritos numa região umbralina, ele vai numa região terrível, profunda. Como é que é a palavra que eu usei ontem, que eu achei feia aquela palavra? É um abismo. Abismo. Lugar fétido, escuro, lamacento. O espírito sai da lama. Então Deus criou um lugar para que o espírito fique ali na lama. Deus criou um lugar fétido, é isso mesmo? Não. Aquilo é criação mental. Por quê? O espírito estava ligado ao corpo físico, o corpo vai se deteriorando, o corpo vai ficando, vira lama, aquilo é uma lama, é a visão que ele tem, ele está sentindo aquele mau cheiro, ele está vendo aquela lama fétida, que vira uma lama, né? Começa a se... Você já viu o corpo de cachorro, de um bicho na rua, né? Vai virando aquela pasta. E ele fica apavorado, ele não consegue sair dali, porque a referência dele é o corpo. Esse é meu corpo, é a minha referência. Se ele se agarra ao corpo, as forças da natureza expulsam ele do corpo físico, ele se agarra ao corpo e fica nessa luta, nessa agonia. E quando finalmente ele sai dali, a lembrança dele é aquela, para onde ele vai, ele está vendo lama, ele cria a lama. Da mesma maneira que a gente estudou aqui com a dona Ivone, lá o Pedrinho, criando o quintal, a galinha, a embira, a árvore lá com os frutos, a horta. Ele criou um ambiente onde já era um prédio. Não existia mais aquela horta, mas ele ficou ali dentro de uma casa, de um prédio que foi construído, ele estava ali. E o parente estava sentindo a dor, porque ele morreu de câncer e ficou lá mesmo. Mas para ele não morreu. E estava tudo ali. Uma história muito interessante que está lá em Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. Então, essa reminiscência,
Essa lembrança é que causa dor, porque não é para o espírito sentir dor. É para o espírito sentir frio? O espírito sente frio? Não. Não. Mas chega aqui tremendo de frio. Espírito, o fogo queima o espírito? Não. Mas ele tem medo do fogo. Ele corre da chuva. Começa a dar trovoada ali, ele sai correndo. Opa, vai chover. Vai lá para a casa da Selma. Fica lá, abrigado lá. Cheio de espírito ali embaixo. Aí corre. O espírito passa pela parede? Passa ou não passa? Depende. Tem espírito que passa. Essa parede aqui, o vidro, não é empecilho para o espírito. Mas tem espírito que não consegue. Ele só passa se a porta abrir. Olha aí a lembrança que ele tinha, ele não treinou aquilo ali, ele não viu, ele não sabe. Então, na verdade, a percepção está no espírito. Ele não pode dizer que sofre mais da cabeça do que do pé, porque é como um todo, mas a lembrança dele é essa. Por exemplo, eu já atendi espírito que estava enlouquecido porque cortaram a cabeça dele. Eu estou sem a minha cabeça, eu estou procurando a minha cabeça. Aí eu falei com ele, mas como que você está falando comigo? Onde está a sua cabeça? Mas você está falando comigo. Aí ele começa a raciocinar. Eu estou falando com você. Sim, eu estou te ouvindo e você está me respondendo. Aí a ficha vai caindo. Pô, pensa na sua cabeça no lugar, bota a sua cabeça no lugar, né? Pensa, você está pensando, você está raciocinando, você está falando, você está me ouvindo, então a cabeça está em você. Aproveita o médium que está aí, ó, tenta moldar a sua cabeça com a cabeça do médium. Aí do nada, quando ele pensa na cabeça dele, ele incorporado no médium, ele se vê com a cabeça no lugar. Mas a cabeça sempre esteve ali. Mas na lembrança, a cabeça foi cortada e jogada fora. O braço foi cortado e jogado fora. E ele vem sem o braço, ele vem sem a perna, ele vem sem a cabeça. Mas não era, porque a percepção é num todo, mas é a lembrança dele que o faz ficar sem o pé, sem a cabeça, enfim. A lembrança acaba criando aquela marca. A lembrança. Não é uma marca no perispírito. O perispírito não tem marca, está tudo ali, é a cabeça dele. E o perispírito, ele é plástico. Quer dizer, é plástico, ele não é de plástico no que eu estou dizendo, não. Ele tem uma propriedade chamada plasticidade. E a plasticidade você molda, como uma massinha que você molda. Então ele com um pensamento ele vai moldar a cabeça, o corpo, ele pode ficar magrinho, ele pode ficar gordão, ele pode ficar mais novo. Estava lendo aqui, o espírito, ontem estudando aqui. Então lá na casa transitória, o André Luiz estava narrando e ele estava abismado com uma situação. Que uma criança de 10 anos, de 10 a 12 anos, estava levando uma senhorinha que era sua mãe. Por aqui, mamãe, por aqui, vem mamãe, vou te levar. E a mãe, quando ela vê, ela reconhece o filho, meu filhinho, meu filhinho. Aquele espírito ali, levando a mãe, era uma criança? Não. Mas ele quis, para a mãe reconhecê-lo, ele tinha que colocar a forma que ela o conhecia, que ele desencarnou criança. E em sonho, ela foi levada lá para aquela casa transitória e lá, né, em sono físico, lá ele estava ajudando a ela. Ela deveria acordar no corpo e sonhei com meu filho que me levava, e vai interpretar o sonho dela com o filho dela do jeito que for a cabecinha dela. Então aquela criança era um espírito imortal. Ele não era mais uma criança, ele era um espírito. Interessante isso, né? Mas ele, com a cabeça dele, ele molda. Porque como é que a mãe dele vai conhecê-lo? Só se for como criança, ele morreu criança. A mãe estava inconformada lá na terra, ele foi buscar a mãezinha, mãe, eu estou bem, ó, vamos aqui, vamos por ali, e sai levando. Do outro lado, nós nos moldamos da forma
Ah, Uma vida anterior, sei lá, você pode ter aquela lembrança corporal daquela outra vida anterior. pode, se ele quiser, como é o Emmanuel, né, aparece como purulento, como muitos espíritos aparecem com máscaras horrorosas. Depende, né? Você vai morrer, você vai ficar com cara de lobisomem para assustar os outros? Ah, tem espírito que é lobisomem, parece até a Selma, para assustar os outros. Pô, mas que gosto, pô. Você já viu no carnaval, bate-bola? Tem gente que gosta, né? Você vai fazer o quê? Tem até adulto com máscara. Agora, Nilton, só para ilustrar, principalmente para os internautas, na sua fala, isso é muito perceptível para quem está trabalhando na desobsessão, quando você narra, né, que a pessoa chega, eu estou sem cabeça. Isso você presencia na desobsessão. Quem está trabalhando ali, quer dizer, toda essa sua narrativa, para quem já trabalhou na desobsessão ou trabalha, né, fica fácil de compreensão. Então vamos lá. Não é uma narrativa, é uma narração. Diferente. Narrativa, eu crio uma história, né? Eu crio uma história que não é verdadeira. Ele está contando fatos. Estou contando fatos. Narrativa política está cheia de narrativa aí. Vamos lá. Então, ele continua aqui. Agora vocês vão entender. Olha só. Ó, vou ler de novo, desde o princípio, eu vou ler direto, aí vocês vão entender. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. Está vendo? Viu que se eu lesse assim direto, vocês não iam entender. Com a explicação dada, vocês já entenderam, né? Não precisa eu voltar aqui. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode enregelar-se, nem queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem efeito real? Ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Tomam até remédio, porque coça o pé que amputou. É lembrança. Meu pé está coçando, mas você não tem pé. Quem amputa um membro precisa tomar remédio, tem remédio específico para isso. Às vezes tinha uma moça lá que ela amputou a perna aqui em cima por causa de um câncer. Foi cortando e o sangue, o câncer se espalhando. Até que não teve jeito. Aí uma vez foi lá, Nilton, levei um tombão, ela era engraçada, ela nunca reclamou. Eu ia lá, íamos eu e Débora, fomos muito tempo lá, até ela desencarnar. Toda semana a gente ia dar o passe nela. Aí ela, levei um tombão. Esqueci que estava sem perna. Levantei e apoiei. Quando eu vi, esquece, é a lembrança da perna que estava ali. Certamente, todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente não está nesse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. Foi o cérebro que conservou-lhe a impressão para isto, apenas isto. Pode-se, portanto, admitir que haja alguma coisa análoga nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, das
pessoas que se deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos que vieram lançar luz sobre esta questão e proporcionaram explicações que resumimos aqui. O que ele está dizendo aí? Que tudo é lembrança. Ele deu alguns exemplos, como esse. Não vemos todos os dias a recordação, a apreensão de um mal físico produzir efeito real? Você começa a ficar preocupado, você começa a sentir a dor. Poxa, mas não tinha dor, é tua preocupação. Deixa eu ver aqui o que eu ia dizer, eu li muito. Ah, sim, lembrei. Então, todas essas questões, até mesmo a pessoa, morreu ali o pedreiro. Eu contei aqui no estudo aí no outro dia, o pedreiro ali da obra. Fui no enterro dele, estava lá tranquilo, estava trabalhando um dia, chegou em casa, morreu. Infarto. Desencarnou. Estava no caixão tranquilo, semblante tranquilo, parecia que estava dormindo. Ele morreu bem, não morreu agoniado não. Aí na quinta-feira, isso foi no domingo, o enterro foi na segunda, no trabalho nosso aqui da quinta, eu vim orando por ele e perguntei ali, Adilane, pergunta aí para o Espírito, para a Cidinha, se o fulano foi amparado, Cícero foi amparado, se ele foi trazido aqui para casa, como é que ele está, se ele está bem. Aí passou um tempinho, como é que é o nome dele? Eu dei o nome Cícero, falei que era pedreiro, ficou pensando, concentrando, passou um tempo, assim, ele não está aqui na casa não, ele não está aqui não. Mas ele não era mal não, ele foi amparado, ele está dormindo. Ele está dormindo. Aí eu fui saber, ele era evangélico. Eu fui lá, tinha os pastores lá, é tudo evangélico esse pessoal, né? Evangélico. Eu não ouvi o que o pastor falou lá. E eu também não me envolvi, não me meti lá na prece, no rolo deles, né? A gente tem que respeitar. Fiquei de fora, fui prestar solidariedade à família e voltei. Está dormindo. E por que ele está dormindo? Ele está dormindo porque ele, na crença dele, você vai dormir até escutar a trombeta tocar, o anjo vai tocar uma trombeta, quando ouvir a trombeta você vai acordar e você vai para o juízo final, aí você vai ter o julgamento. Então, tem espírito dormindo há décadas, dependendo do espírito, e outros dormem um pouquinho, tiram um cochilo e tal, e é logo acordado porque não é mal, um espírito bom, ele é acordado. Eu tenho aqui uma mensagem, eu sempre esqueço de trazer para cá, que eu achei num livro, eu queria encontrar aquela mensagem, achei no outro dia dentro do livro. Eu sei onde está agora. Se eu tivesse aqui, eu li para vocês. Quem deu essa mensagem foi o Dr. Erma, através do Altivo. Eu tinha um amigo, trabalhava comigo, amigo de muitos anos, e ele desencarnou de leucemia. Ele era pastor, e a gente se dava muito bem, eu ia na casa dele, na minha casa, meus filhos brincavam com os filhos dele, a Lourdinha se dava bem com a esposa, era aqueles crentes meio, mas o Valmir não, o Valmir tinha a cabeça mais aberta, ele me perguntava muita coisa, acho que ele queria ser espírita, mas ele era pastor da igreja, né? Pronto, o Valmir morreu lá, ele até brincava comigo, Nilton, se for verdade o que você fala, eu vou vir puxar a tua perna. Até hoje ele não veio puxar minha perna, né? Mas eu não tenho dúvida do que eu conversava com ele era verdade. Aí eu pedi a notícia lá do Valmir. Aí o Altivo, através do Altivo, o Dr. Erma escreveu o seguinte: ele foi acolhido por um grupo de espíritos que pensam como ele. Ele foi levado para uma colônia, onde lá tem um grupo de espíritos que pensam como ele. Paulatinamente, ele vem acordando para as verdades do Evangelho.
Ele usa uma expressão antes assim, como ele era gente boa, ele foi acolhido numa colônia de espíritos que pensavam como ele quando estavam na Terra. Paulatinamente, ele vai despertando para as verdades do Evangelho. Ó. Mas a cabeça dele qual era? Eu vou para o céu. Mas o céu não é só pensar para ir para o céu, né? Se fosse assim era uma beleza. Você tem que ter credenciais para ir para o céu. Vamos botar esse céu. Eu vou ver Deus face a face. Ver Deus face a face. Será que Deus tem face? E se tiver, tem que ter bala na agulha para ir para lá, né? Uma vez eu fiquei danado com uma pessoa lá. Não era amigo, era conhecido, era um vizinho. Ele era... Vou contar uma coisa. Abrir um parênteses aqui para descontrair. Eu queria comprar lá um imóvel. Eu estava vendendo o meu. Já tinha até vendido, eu não falei para que ia comprar. Ele chegou para mim e virou assim: você tem bala na agulha para isso daí? Eu fiquei danado. Eu falei: não tem bala na agulha não. Mas eu comprei depois, porque eu tinha vendido e comprei outro. Eu falei: olha, eu tinha bala na agulha, você quer... Então tem que ter bala na agulha para ver Deus, entender Deus. Isso não dá, não é para nossa... Né? Tem que ter elevação para isso. Aí eles ficam dormindo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Até aí está tudo bem? Entenderam? Entendeu, Selma? Tu está perto de ir para lá, hein? Presta atenção, hein? Para lá não, para aqui. O mundo espiritual é aqui, né? Lá não. Morreu, ó, vem para cá. O perispírito, o que é perispírito, Selma? Perispírito é o corpo do espírito. Então o homem tem o corpo físico, tem o corpo espiritual, que é o perispírito, é a mesma coisa, e ele é um espírito. Normalmente você escuta assim: ah, eu tenho um espírito, o meu espírito, como se o espírito fosse, na verdade, uma terceira pessoa, mas não é. Você, o espírito é você. Eu tenho um corpo, eu sou espírito. Olha que confusão faz a humanidade. Imagina como não é o mundo espiritual. Você é uma alma. É a mesma coisa, é igual. Só que quando morre, a gente dá o nome de espírito. Quando está no corpo físico, vivo ainda no corpo, a gente chama de alma. Mas é a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa. Para diferenciar, o Carlos é uma alma, que ele está encarnado. Carlos morreu. Daqui a 5 minutos o Carlos morre. Tu está perto também, Carlos. Aí não vou falar mais. Carlos é uma alma, eu vou dizer, o Carlos é um espírito. A Lourdinha é um espírito. Quando estava comigo era uma alma. Mas se não for verdade, eu venho puxar para perto. Pode vir, não tem problema não. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Vocês vejam que Kardec é muito didático. Quem já conhece, poxa, mas eu já sei isso. É fácil, é simples. É simples porque Kardec era simples. Ele explicava pedagogicamente algo que era novo, que ele descobriu isso tudinho, com a dança das mesas. Ele descobriu isso, vendo a mesa dançar. Paulatinamente. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido do meio ambiente, do fluido universal. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e até um certo ponto da matéria inerte. Olha, um monte de informação. Vou ver devagarzinho. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria. Então, o elo, isso aqui é um elo, né? Na corrente. A corrente não tem um monte de elo? O perispírito é o elo que une o espírito, que eu sou, a essa matéria aqui. Então, entre essa matéria aqui, grosseira,
E o espírito, que eu sou, tem um elo. Esse elo é o perispírito. Esse elo é o perispírito. Ou corpo espiritual, como queira. Participa, que é oriundo do meio ambiente, do fluido universal. Então, qual a natureza do perispírito? O fluido cósmico universal. E ele é oriundo do meio ambiente. Daqui a pouco eu falo sobre esse meio ambiente. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, quer dizer, ele é elétrico, participa ao mesmo tempo da eletricidade, porque ele tem eletricidade, tem magnetismo, ele fala do fluido magnético, fluido elétrico, e até um certo ponto da matéria inerte, até certo ponto da matéria inerte. Pode-se dizer que é a quinta essência da matéria. Quinta essência da matéria é uma matéria mais sutil. A quinta essência é isso, é uma matéria quintessenciada. Ela é sutilizada, ela é mais pura. Mas o princípio é o mesmo. A gente viu lá no início, acho que na questão 21, eu acho que foi, deixa eu ver se foi a 21 mesmo. A 21, não, a 27, ele diz o seguinte: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? 27, resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são um princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Ele vai falar do perispírito também. Então, no universo existem três princípios: o espírito e a matéria, e acima disso tudo Deus. Deus, o Criador de tudo, espírito e matéria. Alguém aqui é Deus? Criou o universo? Ninguém. Só se tivesse algum desembargador aqui. É. Então sobrou o quê? Espírito e matéria. O espírito é o ser inteligente da criação. O restante tudo é matéria. O espírito, como foi criado, ele vem desse princípio espiritual, nós não sabemos. E a matéria, eles falaram que vem do fluido cósmico universal. Então existe uma matéria-prima que se deriva toda a matéria. Se você pegar uma massa do padeiro lá, e ele vai fazer um biscoitinho, vai fazer um pãozinho, vai fazer uma bisnaga, o princípio é aquela massa, dali sai todo o biscoito, a massa, o pãozinho, o pãozão, tudo sai daquela massa. Existe um princípio universal de onde sai toda a matéria. A ciência caminha para lá, até descobrir que matéria é essa. Então o perispírito vem desse princípio material. Quando eu estudava, a gente repete sempre a mesma coisa porque não tem outra explicação. No tempo que você estudava, qual era a menor partícula da matéria? O átomo. O átomo era a menor partícula da matéria. O átomo era indivisível. Lembra disso? Lembra disso, Jefferson? O átomo era indivisível. O átomo era a base de tudo. Tudo era formado de átomos. Átomos. Aí tinha a tabela periódica em química, né? Eu achava aquilo difícil. Eu gostava de física, mas química eu achava complicadinho pra caramba. Aí tinha a tabela periódica com um elemento número 1, de número atômico número 1. Vamos ver se vocês lembram. Qual era o elemento de número atômico 1? Qual era, Jefferson? Hã? Eu acho que era o hélio. Não era o hélio? Vamos ver lá, olha só. Ó, já está aqui, está se descontraindo, né? Vamos lá. Qual o elemento de número atômico 1? Hidrogênio, que hélio nada. Hidrogênio, eu sabia que começava com H. Hélio é um gás nobre. Ó, é o hidrogênio.
O símbolo é um H, de número atômico 1. O hélio, qual o número atômico do hélio? 2. O hélio é o número 2. Quase que acertei, né? O hélio é o número 2. Então tem lá. Então, a partir daquele ponto é que se formavam as moléculas para a formação da matéria. Por exemplo, você pegava lá o oxigênio, H2O, com hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, dá a molécula da água. E dali se partia tudo. Essa era a visão do homem. Dali se parte toda a matéria, tudo é explicado através daí. Depois foram descobrindo outros elementos, que o átomo, foram descobrindo que ele não era a menor partícula, conseguiram dividir ele no meio. E foram dividindo, não chegaram ainda a essa matéria elementar, mas a ciência vai chegar lá. O que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Dali se deriva toda a matéria, inclusive a que nós não vemos, como o perispírito, como uma colônia espiritual. A gente não vê. Nós não estamos vendo os espíritos aqui. Estão envoltos com o corpo. Ora, se eles estão com o corpo, como é que eu não estou vendo? Eu só vejo vocês só me veem. Porque é uma matéria mais quintessenciada. É a mesma coisa. Vocês estão vendo água aqui no ambiente? Está cheio d'água. Se ligar o ar-condicionado, ele vai sugar o ar ambiente, vai processar, ele vai tirar a umidade do ar e a água vai cair lá fora. Significa que está cheio de vapor d'água aqui e a gente não está vendo. A gente respira oxigênio, mas a gente não está vendo o oxigênio. E nesse momento que está tranquilo, parado, a gente não está nem sentindo. Se estivesse ventando, o vento ia trazer a gente a sentir. Mas a gente não está vendo, não está sentindo, e estamos mergulhados numa atmosfera. Tem a nossa atmosfera, que é composta de gases, e tem uma atmosfera chamada atmosfera psíquica. Imagine como é a atmosfera psíquica da Terra, que é o conjunto do pensamento de todos que aqui habitamos, encarnados e desencarnados. Aí a Terra é conhecida como o planeta das sombras, por causa do teor vibratório do pensamento das pessoas. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá, vocês não me deixam falar, não vai dar tempo de nada. Hoje você está inspirado. Então vamos lá. Vou ler de novo e vamos continuar. O perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido do meio ambiente, do fluido universal. Esse meio ambiente é parte do perispírito. A gente não vai aprofundar aqui agora. Mas o perispírito, ele não é um bloco único. E você tem uma camada mais externa que você absorve do planeta que você vai habitar. Lá o perispírito em Júpiter é outro, mas não é o conjunto do perispírito, é a camada mais externa do perispírito, que você aure do planeta que vai habitar. Tá? Aí está dizendo aqui, ó. O perispírito é o elo que une o perispírito à matéria do corpo. Ele é aurido no meio ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até um certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o é da vida intelectual. Ó. Ele é o princípio da vida orgânica, porque o que mantém a vida orgânica viva é essa ligação. Como se dá a morte? A gente viu lá atrás, 70 e pouco, acho que é 76. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? É o fluido vital.
Aí está complicando, né? Mas nós estudamos lá o que é o fluido vital. O que é o fluido vital? É a energia que dá vida ao corpo. Ela está aqui saturando todos os órgãos, por isso que eu estou vivo. Então, quando essa energia sai, ela volta ao todo, ela sai, o corpo morre. Mas o que está mantendo ela aqui é o perispírito, ligado ao corpo físico. Está ligado aqui. Então, aí o corpo morre porque sai esse fluido vital. Aí a alma se desprende do corpo. Como aqui, nessa madeira, não tem mais vida. Aí trabalharam a madeira, colocaram produtos químicos para ela durar, né? E ela está aqui. Uma tábua, está aqui em cima. Ela não tem vida, mas ela já teve vida. Quando árvore. Aí continua. No corpo, eu estou vendo bem devagarinho que isso não é simples de entender, não. Vamos lá. No corpo, a recepção é simples se prestar atenção. No corpo, a recepção destas sensações localiza-se nos órgãos, que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Então, a sensação está no espírito ou na alma. E não na cabeça, que o espírito está falando, estou com dor de cabeça, estou com dor no pé. Não é. Isso é para o corpo. Os olhos são como se fossem 2 buraquinhos aqui para a alma ver. Para escutar. No corpo tem os órgãos, mas na alma está no todo, está no espírito. A percepção está no todo, no espírito. No corpo, a recepção destas sensações localiza-se nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. Mas ora, como é que ele estava reclamando que estava sem cabeça? Espíritos inferiores. Não era. Tanto que a gente, quando mostra para ele que a cabeça está com ele, ele para de sentir. É preciso ainda evitar confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. É ainda preciso evitar confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Quer dizer, é a reminiscência, é a lembrança, é independente. Eu não tenho mais o corpo, eu só tenho o perispírito. Mas eu fico ainda pensando no corpo físico. Só podemos tomar estas últimas como termo de comparação e não como analogia. Porque a analogia tem que ter uma ligação, é só uma comparação. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Este sofrimento, porém, não é o do corpo. Não é a do corpo. Por isso que lá no início ele falou que a alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. É o efeito, porque a dor está lá. Tá lá. A dor imediata é o corpo que é o instrumento da dor. Se ele não é a causa primeira, é pelo menos a imediata. Então não é para ele sentir dor. E ele continua. Não é, entretanto, um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, já que se queixa de frio e de calor. Ora, no início ele não falou que o espírito não pode se sentir frio nem sentir calor, agora ele está dizendo aqui que ele se queixa de frio e de calor. É a reminiscência, é a lembrança, é do corpo que ele está lembrando, porque não é realmente para ele sentir, mas se ele reclama que está sentindo, é porque ele está ligado àquilo. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto passar através das chamas, sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, portanto, impressão alguma. A dor que sentem não é, pois, propriamente uma dor física. É um vago sentimento íntimo, do qual o próprio espírito nem sempre se apercebe com clareza,
precisamente porque a dor não é localizada e porque não é produzida por agentes exteriores. É muito mais uma recordação, olha aí, uma recordação do que uma realidade. Uma reminiscência igualmente muito penosa. Todavia, algumas vezes, há mais do que uma lembrança, como vamos ver. Vai parar por aqui, vamos ver lá, ele vai falar de caso aqui do suicida. Só tem uma maneira do suicida parar de sentir dor física. O médium, aqui quando pega, por exemplo, um suicida que tacou fogo no corpo, o fogo é uma coisa terrível, né? Ninguém quer morrer queimado. E tem gente que taca fogo no corpo, né? Joga lá o combustível e é uma morte horrível, uma dor lacinante, muita dor. E o espírito vem com muita dor, o médium se contorce. Quando acaba, ele diz assim: meu Deus, como dói, como doía, queimava a pele. O médium sente o que o espírito estava sentindo. Mas em pouco tempo, a gente consegue fazer com que o espírito deixe de sentir aquela dor. Então, quando ele vem para o socorro, ele vai parar de sentir dor. Mas, até ele chegar aqui, às vezes, já se passaram anos ele sentindo o corpo pegar fogo, em chama. Ele vê o corpo em chama, correndo para lá e para cá, é uma dor alucinante. Uma dor alucinante. Então, a gente faz com que o espírito retrograde com a ajuda dos guias da casa. Olha, vamos voltar, você não se matou, você antes de se matar, minutos antes de morrer, dias antes de morrer, uma semana, quando você tinha 15 anos de idade, lembra de um momento bom, um almoço em família, um passeio. Poxa, eu estava com a minha família, foi muito bom, eu jogava bola, eu brincava. Parou de gemer, parou, porque a mente dele foi para outro lugar, outro tempo, outra situação. E você vai voltando com o espírito, porque ele precisa entender por que ele passou por aquela situação que levou ao, por exemplo, o suicídio, que é o próximo tema que vai estar ali. Quando você tira o foco daquele problema, imediatamente ele para de sentir dor. Aí, olha, o médium faz assim, ó. Aí passa a mão. Poxa, muito obrigado. Parei de sentir dor. Porque você tirou a mente dele daquele momento. Se ele lembrar de novo, se ele for com a cabeça lá, ele vai sentir dor de novo. Vai gritar de novo. Não vai para lá, vem para cá. Até ele entender que ele é um espírito imortal. E ele só vai entender isso quando ele volta na vida anterior. Aí ele se vê animando um outro personagem. Como é que era teu nome? Ele fala, José. Quando você traz aqui, como é que é seu nome? João. Olha, então naquela lá você animou um personagem chamado José, mas aqui nessa vida você era João. Olha a vida do João. Se for necessário, a gente consegue voltar mais uma. Ali ele se chamava Joaquim. Olha como a vida de Joaquim. Olha a vida do Joaquim, olha a vida do João. João vai reencarnar. Olha a sua mãezinha aqui. Você tem algumas coisas que você precisa passar aqui na Terra. Não é? O que te levou ao suicídio? Foi você que escolheu, você precisava passar por aquela dor? Precisava. Quem eram aquelas vozes? Estava ouvindo as vozes, por isso que ele se matou. Foram aqueles que, como Joaquim ou como João, eu atrapalhei, eu abusei, eu torturei ou eu matei, e eles não me perdoaram
eu vim para trabalhar como médium e eles na minha cabeça eu não aguentei e acabei me suicidando. O suicídio resolveu o seu problema? Não. Era para você se suicidar? Não. Você sabia que eles viriam? Sim. De quem é a culpa do suicídio? Minha. É de Deus? Não. Eu acusava muito a Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. E entendeu? Entendi. Agora, não livra do remorso, dor da saudade, dor de se sentir falido, de não ter vencido, dor da covardia. Tudo isso ele vai sentir, ele vai ter que resolver esse problema, porque esse problema está dentro dele. Então ele vai ter que retornar à Terra, passar por tudo novamente e vencer. Entenderam? Ó, ser espírita é mais complexo do que ser católico ou ser protestante, né? Melhor é voltar lá para a igreja que Deus salva. Aqui Deus não salva não, hein? Aqui sangue de Jesus não tem pena não. É. Responsabilidade, responsabilidade. Uma coisa que já há muito tempo eu até não vejo nesse assunto aqui, com relação à criação. Semana que vem você me pergunta, que eu já estou passando uns 4 minutos, tá? E eu vou entrar na outra aula aqui agora, falar sobre a aristocracia. Muito interessante aquele ponto, a aristocracia. Se vocês puderem ficar aí 40 minutos, vou dar aula em 40 minutos. Então agradecemos a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa, agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis, ao irmão querido Altivo, a vocês, nossas irmãs amadas e queridas, Cida, Neuza, Elvira, obrigado Lourdinha, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, do amor do nosso Eurípides Bassanufo, que é a nossa gratidão a Ele, mas a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo. É que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.